Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina Análise de Sistemas. Sou o professor Wilker Luiz e na aula de hoje falaremos sobre diagramas de caso de uso. Bom, o objetivo da nossa aula é falar sobre como usar o diagrama de caso de uso para a especificação das principais funções de um sistema. Caso de uso é uma descrição detalhada de um conjunto de interações entre um usuário e o sistema. São escritos em um documento que serve para orientar a construção dos demais elementos do projeto. Na definição de caso de uso, encontramos o termo usuário. Nos casos de uso, o usuário é chamado de ator. Ator é alguém ou alguma coisa que participa do caso de uso e é externo ao sistema. Existem dois tipos de atores. O ator iniciador é ele que inicia o caso de uso, geralmente sendo o seu ator principal. Por exemplo, se estamos fazendo um sistema bancário, o caso de uso retirar dinheiro terá como ator iniciador o ator cliente. E o ator participante é aquele que de alguma forma participa do caso de uso. Por exemplo, no caso de uso comprar itens, existe um ator atendente que atende o ator cliente. Um ator pode representar um grupo de pessoas, por exemplo, clientes, estudantes, entre outros, uma função de uma pessoa, por exemplo, estudante representante da turma, ou outro sistema externo, ou ainda um conceito abstrato, como hora, data, etc. Por exemplo, o ator data pode iniciar um caso de uso chamado cancelar pedidos, para pedidos feitos há mais de 6 meses. Tipos de caso de uso. Podemos dividir os casos de uso em dois grupos. Caso de uso de alto nível, que descreve um processo de forma muito breve, usualmente em 2 ou 3 sentenças. Contém os dados, nome do caso de uso, atores, tipo e descrição. Exemplo: caso de uso comprar itens. Os atores envolvidos serão o cliente e o caixa. O tipo: primário. Descrição: um cliente chega ao ponto de pagamento com vários itens que deseja comprar. O caixa registra os itens de compra e recebe o pagamento. Ao término, o cliente deixa a loja com os itens. E caso de uso expandido, que descreve um processo com mais detalhes do caso de uso de alto nível. Contém uma seção chamada sequência típica de eventos, que descreve os eventos passo a passo. Os casos de uso no formato expandido são muito úteis para uma melhor compreensão dos processos e requisitos, já que eles descrevem com detalhes todos os passos de uma operação do sistema. Como identificar caso de uso? Os casos de uso são encontrados e descritos por meio de uma entrevista e brainstormings. Como já falamos, brainstormings é o conjunto de pessoas que fazem parte daquele sistema. O roteiro mais indicado para a aplicação dessas técnicas é: primeiro, identificação de todos os atores. Segundo, identificação de todos os casos de uso. Terceiro, descrição simples de cada caso de uso. E quarto, desenho do diagrama de caso de uso. Como identificar caso de uso? Para ajudar nessa tarefa, as seguintes perguntas são úteis. Quais as principais tarefas desse papel ou ator? O que os usuários nesse papel precisam ser capazes de realizar? Por que os usuários nesse papel precisam realizar essas tarefas? Quais informações usuários nesse papel necessitam examinar, criar ou alterar? Quais informações usuários nesse papel precisam saber pelo sistema? E quais informações usuários nesse papel precisam informar ao sistema? Exemplo: suponha que você estivesse levantando as informações sobre os casos de uso de um sistema acadêmico, usado por funcionários da secretaria de uma escola. Para isso, você escolheu a técnica de entrevista. Quais perguntas você colocaria no roteiro dessa entrevista? Bom, as perguntas poderiam ser: quais informações sobre estudantes e professores você precisa guardar na secretaria dessa escola? Quais as principais tarefas desempenhadas pelo funcionário responsável pela matrícula de estudantes? Ou, quais as informações o diretor da escola precisa ter sobre professores e estudantes? Por que a secretaria precisa cadastrar estudantes novatos apenas no início de cada ano letivo? Quais as informações os professores precisam saber sobre sua turma pelo sistema?
Granularidade dos casos de uso. Um aspecto que pode ser complicado para o iniciante é decidir a granularidade dos casos de uso, ou seja, a qual nível de detalhamento devemos descer ao definirmos uma funcionalidade. Granularidade dos casos de uso. Exemplo: em um sistema de caixa eletrônico, temos uma funcionalidade chamada retirar dinheiro. Essa funcionalidade irá requerer as seguintes interações. Primeiro, entrar cartão. Segundo, entrar senha. Terceiro, selecionar a quantia desejada. Quarto, confirmar a quantia. Quinto, remover cartão. Sexto, retirar recibo. Cada uma dessas interações deve ser um caso de uso. Relação entre caso de uso e funções do sistema. As funções do sistema representam o que o sistema deve realizar. Assim, devemos ter casos de usos que implementam essas funcionalidades. Algumas vezes, uma função resultará em um único caso de uso. Outras vezes, várias funcionalidades resultarão em um único caso de uso. Ordem de implementação dos casos de uso. Para classificar os casos de uso, considere: causa impacto significativo no projeto da arquitetura, possui quantidade significativa de informação e compreensão, possui quantidade significativa de funções de alto risco, envolve pesquisa significativa ou tecnologia nova e com riscos, contém representação de processos primários da linha de negócio, possui influência direta no aumento da receita ou na diminuição de custos. Bom, assim encerramos mais uma aula sobre diagrama de caso de uso.